Hoje a gente vai fazer uma viagem bem diferente. A gente vai, de certa forma, desmontar essa caixa que todo mundo usa, o computador, para entender o que de fato acontece ali dentro. É uma jornada que vai do silício dos chips até o sinal que conecta tudo. Já parou para pensar nisso? A gente aperta um único botão e, de repente, um mundo inteiro de possibilidades se abre na nossa frente. Mas o que acontece naquele tempinho entre o clique e a tela de login? Como é que uma máquina, um objeto, ganha vida? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E para desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai olhar para o que dá para tocar, a máquina física. Depois, vamos mergulhar na lógica, nos pensamentos da máquina. Em seguida, veremos o momento exato em que tudo isso acorda e, por fim, como essa máquina conversa com o resto do mundo. Ok, vamos começar pela base de tudo, pelo que é concreto, o hardware. As peças, os fios, os circuitos, basicamente o corpo do computador. Olha, a distinção mais fundamental na computação é essa aqui. Pensa no hardware como o cérebro físico, o órgão em si. Já o software, bom, os softwares são os pensamentos, as ideias, a consciência que corre por esse cérebro. Um simplesmente não funciona sem o outro. É o corpo e a alma da máquina. E por falar em partes físicas, o armazenamento é um exemplo perfeito. De um lado, tem o HD, que é tipo um caminhão de carga, cabe muita coisa e o custo é baixo, ótimo para guardar arquivos pesados. Do outro lado, tem o SSD, que é um carro de corrida. A capacidade é menor, mas a velocidade para acessar os dados é absurda. É ele que faz o sistema ligar em segundos. No fim, cada peça de hardware é uma escolha, um equilíbrio entre quanto cabe, quão rápido é e quanto custa. Certo. Já entendemos o corpo, agora vamos explorar a mente. Afinal, de que adianta ter músculos de metal se não tem um cérebro para dar os comandos, né? É aqui que entra o software e, principalmente, o maestro de tudo, o sistema operacional. Então, o que é o sistema operacional? O famoso SO. Ele é o grande gerente. É a ponte entre o hardware, que é super complexo, e a gente, que quer que as coisas simplesmente funcionem. A definição do Tenenbaum é ótima. A função dele é colocar ordem na casa, garantir que todos os recursos sejam usados do jeito certo. E o que esse gerente faz na prática? Basicamente, tudo. É ele quem decide qual programa vai usar o processador naquele momento, quanta memória cada tarefa precisa, como conversar com a impressora, onde salvar seus arquivos. Ele é um maestro que rege uma orquestra inteira, permitindo que um monte de coisa aconteça ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe a outra. Bom, agora chegamos ao ponto alto da nossa jornada. O momento em que o corpo, o hardware e a mente, o software, finalmente se encontram. É um instante em que a máquina realmente desperta. Essa sequência de eventos é fascinante e acontece muito rápido. Primeiro, um pulso de energia. Logo depois, o sistema faz um check-up em si mesmo. Placa de vídeo? Tá aqui. Memória? Ok, funcionando. Então, ele carrega o coração, o chamado kernel, que é a parte mais central de tudo. A partir daí, o sistema ganha vida e fica pronto para os comandos. É uma coreografia incrível que acontece toda vez que o computador é ligado. A máquina acordou. Mas vamos ser sinceros, hoje em dia, um computador sozinho é quase como uma pessoa numa ilha deserta. A verdadeira força dele não está só em ligar, mas na capacidade de conversar, de se conectar com outros. Essa frase captura a ideia perfeitamente. Essas linhas secretas criaram uma teia invisível que transformou máquinas isoladas em verdadeiros portais para um universo de informação e comunicação. E essa é a grande história. A jornada que a gente fez aqui de um simples disco rígido até a ideia de uma rede mundial mostra uma evolução impressionante. O computador deixou de ser uma ferramenta de cálculo para virar uma janela para o mundo. E assim, a gente fecha o ciclo. Vimos como o hardware suporta o software que é acordado pelo boot para finalmente se conectar em rede. É tudo construído em camadas, uma em cima da outra. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a rede foi a última grande camada que revolucionou tudo, qual será a próxima? O que está sendo construído agora sobre essa base digital que a gente já tem? A resposta? Bom, ela ainda está sendo escrita.